A gente continua falando desse setor absolutamente dinâmico da economia, que é o varejo, porque muitas das companhias deste segmento divulgaram balanços nessa semana e vários com aumento do lucro. Por exemplo, o Guararapes, dona da Riachuelo, teve uma alta no lucro de quase 9%, Renner teve uma alta ainda mais expressiva, 28%, e o Grupo Asas teve uma alta ainda maior, 81%. Para entender esses números e como o varejo está neste segundo trimestre de juro elevado e renda comprimida, mercado de trabalho começando a dar sinais ali de soluço, converso agora com Ana Paula Tosi, CEO da GR Consultoras. Ana, obrigado por estar aqui com a gente, que bom tê-la aqui nessa semana cheia de números do varejo. Queria te ouvir sobre tua percepção sobre os números, como é que o varejo está no segundo trimestre com esses balanços conhecidos. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo Bom, ótimo. eu imagino que as pessoas estão ouvindo as notícias e devem estar achando sinais contraditórios, né? Quando eu olho para uma queda do Assaí, uma queda acentuada de Magalu, e, por outro lado, olha os crescimentos ou a valorização das ações de alguns varejistas de moda. E aí a gente tem que sempre separar aí como a gente enxerga o varejo, né? De fato, o varejo de moda apresentou bons resultados, a grande maioria dos varejistas de moda apresentou bons resultados no segundo tri, Renner, Riachuelo, C&A apresentaram bons números. Os investidores foram um pouco cruéis aí com a C&A, mas os três vêm fazendo um bom trabalho. A gente sabe que, apesar da base de 2024 não ser uma boa base de comparação, porque não foi um ano excepcional, os resultados do trabalho que vem sendo feito desde 2023 são excepcionais. A gente captura uma série de sinais aí do mercado, desde a guerra das blusinhas, em que a gente traz a tributação, desde uma certa valorização do real, em que a gente tem uma previsão melhor de custos na cadeia, a gente consegue enxergar o bom trabalho que esses varejistas fizeram, e você destacou muito bem Riachuelo, né? Então, a gente olha o varejo de moda com bons números, inclusive os bons números da Vivara. Quando a gente começa a discutir os itens de maior valor agregado, e aí onde a gente fala de Magalu, e eu falo de Magalu, e eu posso falar também dos movimentos aí da Casas Bahias, que a gente viu hoje também, né? A gente está aí discutindo a venda e a venda da dívida da Casas Bahia, e como um novo player entrando aí, é um mercado que está sofrendo muito e continua sofrendo com a taxa de juros. É um segmento que sofre com o endividamento da população, sofre com o encurtamento da carteira do consumidor, é um segmento que sofre com dólar, quer dizer, é um segmento que está sofrendo bastante, ainda que Magalu venha buscando seus canais adicionais de receita, e eu já falei, acho que da última vez aqui, o Magalu faz um trabalho incrível de diversificação de portfólio, de produtos e serviços, ainda, enfim, a economia em si não está ajudando muito esse segmento, né? Então, tem muitos sinais diferentes para cada um dos grupos de varejo. E o Assaí, muito bem colocado na própria divulgação dos seus balanços, apesar da gente ver alguma melhora, a gente enxerga que o consumidor está na fase de trocar o consumo por itens mais caros ou até elaborados, e aí a gente pode usar o exemplo dos produtos prontos, quer dizer, eu deixo de comprar lasanha pronta para comprar os itens e fazer lasanha, significa que eu caio o custo para o consumidor, e é isso que ele está buscando, itens mais baratos, porque a inflação está pesando no bolso de todos nós, né? Ana, então falando sobre o varejo de moda, dá para dizer que esse segmento conseguiu virar a página do que a gente tinha no pós-pandemia, quando o e-commerce asiático invadiu o mercado brasileiro, gerou uma turbulência profunda no nosso varejo de moda. Será que com remessa conforme, com câmbio um pouco mais estabilizado, com esse mercado de trabalho assim, relativamente está aquecido ainda, né? Ainda que muita gente preveja uma piora, mas isso tudo conseguiu virar a página do varejo de moda e a gente entra numa outra fase agora?
A gente entende aqui o seguinte, né? Se você olhar para 2023, o varejo sai muito sofrido da pandemia e aí começa a enfrentar a invasão dos chineses. Somado a tudo que você falou, a gente ainda teve o benefício de ter um inverno longo e as coleções de inverno, elas são coleções que trazem uma maior margem para o varejo, né? São itens mais caros, são peças mais caras, eles trazem um aumento de receita e quando eu prolongo o inverno, mesmo que eu entre em liquidação em meados de julho, eu posso entrar na liquidação com os descontos menores. Então, isso soma, tudo que você falou, se eu somar ainda com o inverno mais longo, eu consigo entender que a gente está numa fase mais estável, né? Virar a página talvez seja um pouco otimista demais, mas eu diria que a gente entrou numa fase de estabilização, e eu falo que é otimista demais porque a gente não está vivendo uma fase muito estável como um todo, né? O empresário, o empreendedor, ele está aí com seus receios de investir, de crescer o número de lojas, você até ouve uma C&A anunciando que vai abrir aí algo como 8 lojas novas, mas ainda assim a gente equilibrou as contas, está na hora do varejo de moda equilibrar os seus balanços, as suas receitas, as suas margens, e a gente está vendo aí no valor da ação. Agora a gente tem que manter com um bom trabalho, né? Legal. E Ana, esse segmento especialmente tem uma coisa nova para acontecer na semana que vem, que é a chegada da H&M aqui no Brasil. Eu queria te ouvir sobre isso. Onde estará essa marca sueca? Ela vai estar entre a Zara e a Renner? Qual que é a tua leitura sobre essa chegada? E será que a H&M chega para valer no Brasil ou será que a gente vai ter, como aconteceu infelizmente com outras marcas que vieram para o Brasil e anos depois desistiram do nosso mercado? Qual a tua leitura? Olha, a H&M está abrindo a primeira loja no Iguatemi agora no final do mês, né, no Shopping Iguatemi aqui em São Paulo, que é um shopping de luxo, um shopping classe A, né? Você já tem aí uma visibilidade de quantas lojas vão ser abertas. A H&M, ela se encaixa nesse público Zara, é uma marca de moda muito interessante, ela tem um nível de variação de modelos, enfim, é muito interessante como eles trabalham. A gente, quem vive no mundo da moda, conhece muito bem a operação, e eles não estão vindo para curto prazo, né? Ninguém vem para um país ou para um continente novo com uma visão de curto prazo. Então, a H&M vem para ficar, ela vem com uma visão de longo prazo, ela vem competitiva. É importante a gente entender que quando a gente tem uma visão de longo prazo, a gente tem que fazer uma boa entrada no mercado, então eles vêm com um bom posicionamento e eles vêm com um conhecimento de Brasil, que eu acho que isso foi fundamental, né? Quando a gente fala das marcas que não deram certo no Brasil, a gente sempre tem que olhar para aquelas que deram certo no Brasil. E por que as que deram certo no Brasil, o que elas fizeram, e as que não dão certo, o que elas também fizeram. E vai, às vezes, além do produto, vai muito da questão de ter a compreensão de como o mercado funciona, ter a compreensão de como o brasileiro pensa e trazer essa gestão para tropicalizar essa gestão para o país, né? Então, quando você olha, na época que a Zara veio a Mango também, e a gente pode olhar por que a Zara deu certo e a Mango não, e você vai entender que foram questões de não querer atuar no Brasil como brasileiro. Como se a gente for lembrar na abertura do Walmart, eu colocar esqui na prateleira, né? Então, a H&M vem bem posicionada, né? Muito bem, a gente conversou com a Ana Paula Tosi, CEO da GR Consultores, uma das mulheres que mais entende varejo no Brasil. Ana, obrigado por conversar aqui com a gente, bom fim de semana. Muito obrigada, bom fim de semana para vocês também. Até logo.